Graça e paz, como você está? Eu sou a pastora Alessandra do Transformados pela Palavra e hoje eu tenho mais uma porção da Palavra do Senhor para compartilhar com você. A nossa reflexão de hoje encontra-se num salmo muito conhecido, um salmo conhecido por você, que é o Salmo 121. O Salmo 121 faz parte de vários salmos denominados como cântico de romagem ou cântico de degraus. Esses salmos eram cantados pelos hebreus quando eles saíam das suas terras e iam em direção a Jerusalém para as festas de Páscoa, Pentecostes, para a festa de tabernáculos. E nessa viagem que eles faziam, eram chamados de peregrinos, essas viagens costumavam ser muito perigosas. Teriam muitas coisas que eles iriam enfrentar. Eles poderiam enfrentar morte, eles poderiam enfrentar assaltos, eles iriam enfrentar muito sol nas travessias de desertos, em lugares muito áridos. Eles tinham muitas situações adversas que o esperavam, mas eles tinham um destino. Eles tinham a intenção e o que os moviam a sair das suas casas, das suas cidades em direção a Jerusalém era prestar culto a Deus, era participar de uma das festas, como eu já disse antes, que eles se reuniam para poder adorar ao Senhor e cumprir, uma ordenança que Deus tinha pedido para o povo daquela época. Mas o interessante é que esse salmo tem falado muito comigo, que é o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu vejo dá para você imaginar uma multidão de famílias, homens, mulheres, crianças, saindo, famílias inteiras indo em direção a uma celebração, indo em direção a um destino. Eles tinham um propósito de adorar a Deus. Mas o propósito deles, eles sabiam dos perigos que eles iriam enfrentar, porque por essa ocasião também, salteadores, eles ficavam às espreitas, esperando para saquear ou matar, roubar essas famílias e fazer-lhes mal. Não só isso, mas eles tinham, as viagens eram longas, eles podiam ser acometidos de enfermidade, eles enfrentavam muita insolação, muito sol, enfrentavam o frio da noite e lugares assim desconfortáveis para poder atravessar. Mas diante do desejo de estar na presença de Deus, que era muito mais forte do que os perigos do caminho, mas eu vejo a humanidade, dessas pessoas sendo aflorada. E como é que eles controlavam o medo, a ansiedade? Como é que eles controlavam a preocupação? Adorando a Deus. Então aquele povo saía cantando, recitando, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Aquilo que eu creio e confesso gerencia as minhas emoções. Eu sou movido pelaquilo que eu creio. Nós somos movidos por aquilo que nós acreditamos. O que nos faz sair do lugar é aquilo que a convicção que temos dentro de nós. Nós saímos todos os dias, nós lemos a Bíblia, nós jejuamos, nós oramos, porque nós temos convicção que Deus nos escuta. Nós saímos das nossas casas para ir para o nosso culto, porque a gente sabe que Deus está à nossa espera. E é uma grande oportunidade servi-lo. Mas eu vejo um salmista num cântico declarando, fazendo uma pergunta para o qual ele também tinha resposta. Então aqui eu quero te chamar a sua atenção. Nem todas as nossas perguntas que fazemos aos céus, necessariamente nós porventura não tenhamos a resposta para ela. Muitos dos nossos questionamentos, das nossas dúvidas, o Espírito de Deus também já embutiu dentro de nós a resposta. Porque nós temos um dono, nós pertencemos ao Senhor e nós sabemos que tudo Ele pode fazer. Então eu vejo o salmista dizendo, ele não está ignorando os perigos, pelo contrário, essa necessidade de transicionar, de reprogramar a visão para um outro lugar, que não sejam os perigos eminentes que estão à sua frente, me mostra de uma necessidade e não de uma anulação do que está por vir. Aqui não é pensamento positivo, não é? Eu vou fingir que não está acontecendo e nada vai acontecer. Eu vou declarar,
eu vou declarar que tudo vai ficar bem, pensamento positivo. Não é por esse caminho. A necessidade dele reprogramar a sua visão, a necessidade dele olhar para um lugar, porque cientificamente há uma resposta na ciência. Cientificamente, as nossas emoções são gerenciadas pela nossa visão. Ou seja, aquilo que nós vemos, aquilo que os nossos olhos se deparam, podem comprometer as nossas emoções. Eu li um artigo que dizia que uma pessoa que está sob domínio de forte estresse, de medo, de preocupação, ela pode até ter problema de vista. E o estudo começava a dizer mais avançado, eu não estou dizendo aqui que todo mundo que usa óculos é que está passando sobre um forte estresse, medo ou preocupação, porque eu uso óculos. E graças a Deus eu não estou passando por nenhuma dessas questões no momento, mas também não estou livre de passar. Mas esse estudo dizia que geralmente pessoas que são acometidas por essas instabilidades emocionais, elas geralmente, se elas procurarem um oftalmologista naquele período, provavelmente haverá um desgaste na sua visão, que necessariamente nem sempre ela existe. Ela pode ser só por um período. Ou também esse estudo dizia que se você permanecer cultivando esses fortes estresse, cultivando esse medo, essas intensas preocupações, pode trazer um problema de visão permanente. Então eu vejo a necessidade do salmista reprogramar a sua visão. Ele está dizendo, eu sei o que eu vou enfrentar pela frente, eu sei o que pode me acontecer, mas eu decido olhar para um lugar que de lá também vem o meu socorro. Mas é interessante que ele fala dele só no primeiro versículo e no segundo. Mas no terceiro versículo em diante, esse mesmo homem, essa mesma pessoa que sente, que não anula o seu presente, não é que ele não está vivendo, não é que não existe luta, não é que não tenha um problema, mas ele decidiu que se ele direcionar a visão dele para outro lugar, para o lugar onde vem socorro, então também todo o seu contexto de vida vai ter que também ser reprogramado para esse mesmo lugar. Ele está dizendo, se as minhas emoções são gerenciadas por aquilo que eu vejo, eu não vou eu não vou fixar o meu olhar no meu problema, eu não vou fixar o meu olhar nas minhas preocupações e nos meus medos. Eu decido hoje olhar para um lugar, olhar para alguém, olhar para Jesus, porque nele contém tudo o que eu preciso. E aí ele começa a dizer que no versículo 3, o interessante é que ele já sai de cena. E agora essa mesma pessoa que não está ignorando a circunstância que está vivendo, mas decidiu olhar e manter a sua visão para um lugar que também tem socorro, ele começa agora a ter capacidade de trazer paz para espíritos abatidos. No versículo 3, ele começa a dizer assim, e ele... Deus não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não está falando dele, ele está falando de uma outra pessoa. E ele continua, porque não dorme aquele que te guarda, exceto que não dorme e nem toscaneja o guarda de Israel. Se você continuar lendo, você vai ver que ele já está dizendo, ele já está alimentando outras pessoas, encorajando outras pessoas. Você já passou por isso? De você estar vivendo um grande problema, uma grande dificuldade, e alguém te liga para te consolar e você consola a pessoa? Eu já passei por isso várias vezes. Ou você vai fazer uma visita a alguém que perdeu um ente querido ou que teve uma notícia difícil de uma enfermidade, e ao invés de você consolá-lo, você sai com a sua fé fortalecida, porque aquela pessoa reprogramou a sua visão, tirou o olhar das circunstâncias e voltou a olhar para o céu, da onde pode vir o socorro. Isso é maravilhoso. Recentemente, a mãe de uma amiga está passando por um período complicado de uma enfermidade. E eu sou pastora dela aqui nos Estados Unidos, liguei para a mãe dela no Brasil para consolá-la, para poder dar um ânimo, para poder dizer, olha, conte com as nossas orações. Mas do outro lado da linha, eu encontrei uma mulher recentemente viúva, mas uma mulher com a fé ativa, com os olhos nos céus, com os olhos no Senhor, crendo que o guarda de Israel não dorme. E aquela mulher, eu não estava mais consolando aquela mulher, nós estávamos trocando experiências e vivências que temos com o Espírito de Deus.
Por isso essa necessidade de você manter, não é ignorar, não é fazer vista grossa, não é fingir que não está acontecendo, é saber se aquilo que eu creio me move, se aquilo que eu olho é capaz de gerenciar as minhas emoções. Eu decido hoje olhar para Jesus, eu decido olhar para o Senhor, porque nele tem tudo o que eu preciso, nele contém a solução de todos os meus problemas, nele tem socorro, nele tem saúde, nele tem pão para minha mesa, nele tem fé, nele tem a cura para aquilo que eu preciso, nele tem a esperança que eu preciso para poder me manter a minha fé ativa, nele tem tudo o que eu preciso. Não é negligenciar os perigos, é saber que eu posso passar pelo perigo tendo paz e confiando que ele não dorme e ele tem a minha vida na palma das suas mãos. Interessante que esse é o nosso Deus. Ele permite nos passar por dificuldades, mas sabendo, nos garantindo que o nosso destino é certo e nós chegaremos aonde ele nos prometeu. Olha que maravilha, olha que coisa linda. Eu amo esse salmo. Eu amo esse salmo porque eu sei que o nosso Deus, ele nos traz um encorajamento de permanecermos firmes. Ele nos traz uma certeza que se a nossa visão estiver nele, se a nossa visão permanecer nele, não na circunstância, não, se nós nos dispusermos a nos transicionarmos para esse lugar aonde tem respostas, eu vou passar pelo vale, eu vou passar pelo deserto, eu vou enfrentar dias áridos, eu vou enfrentar grandes circunstâncias totalmente adversas, mas sabendo que em todas elas ele está comigo, ele está com você. Talvez hoje você precisa reprogramar a sua visão. Talvez hoje você precisa tirar os seus olhos daquilo que está comprometendo a sua visão. Talvez hoje você precisa voltar os olhos para Jesus, para as promessas dele, para que as suas emoções possam ser gerenciadas de acordo com que as respostas lhe mantenham de pé e confiante que o seu destino você vai chegar. Essas pessoas aqui do Salmo 121, eles queriam celebrar Jesus. Eles estavam indo para Jerusalém. Nós também temos um destino. Nós também iremos chegar na Nova Jerusalém. Por isso, a nossa reflexão de hoje consiste nisso. Reprograme a sua visão. Continue olhando para Jesus. E saiba que em todo o vale, por mais difícil que seja, se os seus olhos permanecer nele, Deus o usará em situações que só os céus explicam para levar certeza e esperança para pessoas que estão perdidas. Vão olhar para você e dizer, meu Deus, mas ele e ela estão passando por um problema tão grande. Como que essa pessoa consegue ainda ter um sorriso nos lábios, ter sono para dormir, ter paz, ter uma palavra de esperança? Não é porque nós somos super heróis, não. É porque nós decidimos reprogramar a nossa visão, tirar daquilo que é terreno e olhar para aquilo que é celestial, para ele que pode todas as coisas. Deixa a palavra de Deus te transformar. Um beijo no seu coração, graça e paz e até a próxima semana.